Oi, gente! Tá começando o segundo episódio da segunda temporada do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Mariana Viana. É isso aí! Prazer Vamos que revê-la. vamos! Essa temporada tá Vamos. massa, né? Tá muito legal. Ah, gente, antes disso, não esqueçam de inscrever no canal, dar o like, porque tá muito legal essa temporada. É isso aí, a gente sempre esquece de falar, é tão simples, né, Mari? É isso aí. E o EARCcast é um oferecimento da Sena Iluminação, EBM Mármores da Clara Construtora. e Multipedra Acabamentos. É isso aí, gente. Super Certeza. E para começar esse segundo episódio, nós convidamos uma super arquiteta, né, Mari? Fantástica. É isso aí. Ela tem 28 anos de carreira, exala estilo, personalidade. É ela, Ana Paula Mello. Bem-vinda! Com essa introdução. Revela, né? Revela. Não é? Depois disso veio a pandemia, né? Mas que viagem que foi legal, né? Meu Deus do céu, foi muito bom. Foi um prazer muito bom. estar aqui com vocês, participando Obrigada. disso, dessa iniciativa. Tô achando fantástico. Sintonia total. Sintonia total, amor. É verdade. Não, e outra coisa, sabe o que eu reparei aqui? As loiras, né, gente? Tudo bem que a Ana Paula está mais. As loiras, né, gente? Tudo bem que a Ana Paula está mais. Depois a pessoa aqui, depois a pessoa aí, né? Então tá tudo certo. Empoderadas. Qual que é o seu signo, Ana? Eu sou de câncer. Nossa, canceriana, é? Mas a minha lua é em leão, então é assim. É um câncer que você olha e fala assim: essa mulher não é câncer, não. É mesmo? É. Que delícia. Isso é bom. Não isso sou é bom. assim, sentimental. Sou família, aquela coisa de família, né? Aham. Do canceriano. Do né? canceriano, mas não sou uma Aham. pessoa de ficar chorando. É, Eu canceriana, não gosto de drama, não. Tem dramático. Não gosto. É Eu verdade. sou o contrário, eu sou Eu sei bom. objetiva, Super proativa. objetiva desde sempre. Sempre isso, verdade. Que É coisa isso aí. boa. E, gente, assim, são 28 anos de carreira, então são muitas histórias, né? É. Só que a gente vai contar tudo no decorrer aí do programa. Uhum. Antes, a gente quer conhecer um pouquinho da Ana, um pouquinho, assim, lá... Você é de Goiânia, onde você estudou? Conta um pouquinho de você, a gente quer te conhecer. Então, sou goiana do Pé Rachado, Pé rachado. comedora de piqui. E a minha formação foi aqui, né? Estudei numa Auxiliadora, depois eu fui do pré-médico. Aí passei para arquitetura, fiz arquitetura aqui. Ia muito pro Bougainville. Da época do Das Bougainville. voltas no Bougainville. Do Flamboyant, gente. Eu ia pro Flamboyant. Depois foi pro Bougainville, é verdade. Primeiro teve começou teve tudo essa no história. Flamboyant. Ai, mas eu Pra também, quem né? tá assistindo, são shoppings, os melhores shoppings aqui Isso. de Goiânia. De Goiás. Não tinha Bougainville. Ah, não tinha. Quando eu comecei os rolês, assim. Ah. Era Flamboyant ainda. E depois veio o Bougainville. Mas era isso mesmo. Goiânia era, assim, uma cidade sem muitas opções culturais, né? É. A gente sempre sofreu muito com isso. É. Então, acho que talvez até minha paixão por viagem, que eu sou apaixonada por viagem, A gente quer nós saber vamos- tudo. Depois nós né? vamos Tem entrar nesse tantas assunto. viagens. seja por isso, né? Assim, porque sempre foi um anseio meu quando eu comecei a fazer arquitetura, né? De me aprofundar em arte, cultura, cinema. E a gente sempre foi muito restrito, né? Agora está mudando isso. Mas assim, eu sempre busquei isso mesmo, né? E me conta um pouquinho a arquitetura. Surgiu na sua vida como? Então, é engraçado, quando eu era criança, eu gostava de ir... Estava na casa de uma amiga. E eu ia lá, eu pegava uma folha e desenhava a planta da casa. Tracinhos, né? Então, assim, Olha só. uma coisa rústica, mas eu achava interessante aquele entender Como que era? como que era a casa. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a casa da minha avó também, assim, como a casa acolhia, sabe aquela coisa assim de útero materno? Sim. Então, a minha relação com casa, com arquitetura, sempre foi muito forte, né? Assim, passional mesmo, assim, de ter um carinho, de, por exemplo, o dia que derrubaram a casa da minha avó, eu quase morri, não posso passar na rua até hoje, porque tem essas... Alguns traços de câncer. Câncer de memória. Alguns Saudável. Essa memória afetiva, Sim, assim, sim. que o ambiente traz. Mas uma coisa, assim, que foi, acho que decisiva para eu fazer arquitetura foi uma casa de uma amiga, Aham. ela chama Luciana Vieira,
que eu fui e a casa tinha um projeto de arquitetura, porque até então as casas que eu conheci eram engenheiros que faziam aquela casinha, né? E a casa dela não. Então você entrava e você subia um degrau em desnível, você chegava na área de serviço, você subia outro degrau, você chegava na parte social e você subia uma escadaria, você chegava assim num sótão. Toda elaborada. Então, toda elaborada. Gente, aquilo fez assim, pá, na minha cabeça, né? Eu tinha o quê? 13 anos, 14. Então, nova ainda. Desde sempre. assim, né? Aquilo ali me impactou de uma tal forma, eu falei, gente, então... Aí, outra casa fantástica, de uma outra amiga minha, que é a Germana Mello. E a casa dela também era assim, você chegava, tinha um desnível, né? Isso aí eu já estava com os meus 15 anos. Aí, assim, jardim, uma escadaria em 2 lances, né? Assim, todo em nível, uma piscina com fundo de vidro, quer dizer... Bacana. Diferente. Daquela na década de 80, entendeu? Assim, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Livro, assim, chegava com muito... Então, assim, aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, nossa, tem formas de morar que são diferentes, né? Porque causam impacto. A arquitetura, ela causa um impacto emocional na gente. Sem dúvida. Sim. Então, eu sempre tive esse lado muito aguçado. E essas 2 casas, eu acho que mexeram comigo. Porque eu ficava comparando com a casa que eu morava, que era uma casa muito boa, mas não tinha projeto. Aquela casa que o engenheiro fez, né? E aí, quando eu cheguei na época de escolher a profissão, eu fiquei na dúvida do que eu fazia, né? Meu pai queria que eu fizesse direito, porque era uma coisa muito bacana para mulher. E não tinha ninguém arquiteto na família, né? Como é que você vai fazer arquitetura e tal. Mas aí eu fui optando. E foi a primeira escolha? Foi a minha primeira só escolha. Arquitetura, foi só arquitetura. Porque eu, quando fui fazer vestibular, era arquitetura e farmácia. Nada a ver, né? Nada a ver. Não, pois tinha o direito, né? A minha segunda opção era direito. A gente podia colocar a primeira opção e a segunda opção. A minha primeira opção é arquitetura, né? Aí fui fazer o cursinho preparatório, que naquela época era exigido, né? Que a gente fazia uma prova. Se você passasse na prova, aí você ia fazer vestibular. Então, o teste de aptidão. Teste de aptidão. Vários convidados terror. aqui eles falaram. Era o terror aquilo, né? Porque assim, a gente não via isso no ensino médio, nada, né? De repente você tinha que aprender isso em 6 meses para poder fazer uma prova e passar. E foi católica? Foi católica. Só tinha católica. Só tinha católica. Só tinha católica. E a católica era uma faculdade tão bem conceituada. Sim. Que, assim, até hoje, as pessoas vêm de fora para fazer faculdade aqui. É melhor. E, Ana, daí você escolheu, já começou a faculdade, entrou na faculdade, e você tem aquela certeza, tipo, realmente fiz a minha escolha certa. Nunca houve essa dúvida. Que bacana. Pelo que você tá me falando... Nunca houve essa dúvida. Né? É lógico, assim, tinha matérias que eu achava péssima, né? A gente fazia porque tinha que fazer. Tinha outras que que eu tinha muita facilidade, né? Então, assim, mas é o normal, né? Tanto é que eu me especializei na área que eu gostava mais, né? E você entrou muito nova e finalizou muito nova também, né? Porque daí você casou. Foi no meio do curso, do meio pro fim do curso eu casei, tive meu filho logo depois, né? E... então você casou no meio do curso. Foi difícil isso, casar no meio do curso. Nossa Senhora! Porque o curso é tão turbulento, eu casei, né? Casei com 21, era uma criança, né? Então. Fala um pouquinho pra gente. A gente quer saber. Sabe porque isso foi difícil. Esse episódio, assim, na verdade, essa temporada, eu quis falar com mulheres, porque todas nós, a gente teve esse momento na vida. Todas nós que casamos, tivemos filhos e tal, a gente teve esse momento na vida que realmente é difícil conciliar. Sim. Conciliação, tudo, né? Eu acho que separar não é bem a palavra certa, seria conciliar, né? Conciliar. Eu acho, assim, que o fato de eu estar formada na faculdade não foi ter me casado, né? Na faculdade, ainda antes de me formar, não foi um problema. Porque eu conseguia conciliar isso muito bem, né? Na época, meu marido era, assim, super compreensivo e tudo. Então, eu não vi dificuldade. Foi tranquilo. Assim, eu acho que quando eu tive o Gabriel, meu filho, é que as coisas começaram a... torceu o rabo. E eu me lembro muito, assim, a gente conversando numa casa cor, nunca vou esquecer. Eu lembro até a blusa que eu tava, você tava de animal, eu tava de animal. Tem alguns momentos, e eu não lembro de muita coisa na minha vida, não. Assim, é como se eu não tivesse uma parte da minha memória. Mas tem alguns momentos que eu lembro. Eu lembro muito bem a gente conversando, provavelmente porque a gente se conectou ali, enfim.
E que as pessoas não falam sobre isso, que é a depressão pós-parto, né? E nós duas, você me dando várias dicas, e eu tava passando por isso na época, assim, muito forte, eu tava saindo daquilo ali. Então, assim... Você tava bem, né? Nossa, eu tava. Assim, só de falar, eu já dou... Porque realmente... Tava com dificuldade de respirar. É um momento, assim, muito difícil na vida da mulher. O Gabriel tá com 25 anos. Então, assim, há 25 anos atrás não existia depressão pós-parto. Ninguém falava isso. Ninguém falava. Era uma tristeza, uma angústia. Ao mesmo tempo que eu não queria tomar conta, eu não deixava ninguém tomar conta. Era um misto, né? Exato. Eu não chega a ser uma depressão pós-parto, daquela coisa assim, da mãe querer abandonar o filho. Mas é uma sensação, assim, era muito estranho, né? Eu não queria cuidar, A gente se sente, a gente se culpa porque a gente não quer cuidar, mas ao mesmo tempo a gente se culpa porque a gente também não quer entregar pra ninguém. Porque nunca foi de rejeição, foi de super... Davi, ele foi descer pra tomar uma fresca lá, assim, isso... Antes a gente via se tinha alguém lá embaixo, não podia ter ninguém. Com 6 meses. Menina, o Gabriel, eu lavava o chão, passava álcool, colocava um edredom pro menino gatinhar. O menino pegou todas as pneumonias que ele poderia pegar. Ele não podia espirrar perto dele, que ficava doido, não criou a imunidade. É isso. Eu tive. Não, eu tive também. Tive também de virar, de olhar, né, pra Liz, minha filha chama Liz, e ela... Eu olhava e falava assim, gente, o que eu fui fazer da minha vida? Minha vida estava tão boa, né? Acabou, eu fazia tudo, meu marido, né? Aquela coisa do namoro, não sei o que, acabou. E a limitação, não vai ter mais isso. Independente de você ali pro resto da vida. Muito complicado você passa pro segundo plano, né? E essa mudança, assim, também, né? De você falar assim, agora eu não sou mais eu, né? Ele em primeiro... Assim, pra mim isso foi difícil, assim, de adaptar isso, né? Tipo assim... Né? E assim, e por mais que tenha ali o pai presente, eu não sei no caso de vocês, diferente. É outra vida, assim, é como se ele não pudesse ficar nem um segundo longe da mãe, assim, eu tinha essa sensação, né? Mãe, né? Menina, até o peito, né? Mas passou, graças a Deus passou. Mas eu acho que, assim, eu acho que tantas mulheres devem se identificar com esse momento, assim, porque eu mesma, eu sou uma Daiane antes do Davi e uma Daiane totalmente diferente depois do Davi. Eu não consigo imaginar minha vida sem ele. Não foi a melhor coisa que eu falo no sentido profissional, eu não tinha limites, eu era uma workaholic, assim, assumidíssima. Então, assim, depois do Davi, eu realmente, assim... Mas você sabe uma coisa que eu nunca lidei bem, foi com o fato... porque logo depois, o Gabriel era pequenininho, 1 ano, eu separei. Então, aí eu tive que pôr os peitos, não tem jeito. Eu tinha 1 aninho. Vou encarar. Ai, gente, então, eu vou te falar, sintonia. Foi 1 aninho também, com o Davi. Então, assim, não tinha assim, aquela opção de ser uma coisa light, vou trabalhar meio período, não, quando der eu vou. Não, eu tinha que assumir agora realmente a minha vida profissional. Sim. Eu estava no comecinho da minha carreira. Então, era sempre uma angústia, assim. Dava com babá na casa da minha mãe e eu me sentia culpada porque eu não estava com ele. Mas se eu estava com ele, eu me sentia culpada porque eu não estava trabalhando. Então, assim, nunca houve... nesse período dele criança, uma tranquilidade em mim, não, tá tudo certo. Eu queria sempre estar com ele, se eu estava com ele, eu não estava trabalhando, eu me sentia culpada. Aí eu brincava assim, feliz era minha avó, que só tinha que cuidar da casa dos filhos. Nada. Mas e ele, Ana Paula? Hoje, você lembra dele reclamar disso, de falar forma disso? Alguma, nunca. Mesmo? Não, eu já perguntei isso para ele, né? Assim, isso é uma paranoia nossa. Muito nossa. Não, sabe por quê? Por exemplo, a minha filha, na pandemia, levei meu computador para casa. E eu, eu acho que nós, arquitetos, nunca trabalhamos tanto como na pandemia. É verdade. Né? Isso é fato. E hoje a Alice tem 8, na época 6, né? 6, 7. Um dia ela vira para mim e fala assim, mamãe, eu descobri o que eu quero ser quando crescer. Aí eu falei, o quê, minha filha? Né? O quê? Artista, bailarina, sei lá o quê, Quantos anos que ela tem? Hoje ela tem 8. Devia ter uns 7 anos. Aí ela falou, nada. Desse jeito. Eu assustei, eu falei, como assim nada, né? Alguma coisa você quer ser. Ela, não, mamãe, eu não quero ser nada, porque eu não aguento ver você ficar toda hora no computador. Gente, aquilo pra mim foi uma facada. Foi uma facada no coração. Sabe assim? Aí a ficha caiu. Aí eu falei, não, peraí. Né? Peraí, do dia inteiro lá, trabalhando. Aí eu mudei os meus hábitos. Aí comecei a trabalhar, acordar de madrugada, ia pro computador, trabalhava, esperava ela acordar, ficava ali umas 2 horinhas, né? Enfim, mudei a rotina para poder ajustar. Mas aconteceu isso. Mas é porque, assim, eu não levava trabalho para casa. Então, eu tinha os horários dele, né?
Na verdade, essa é uma realidade que a gente está vivendo agora. Dessa online, né? Porque, na verdade, a criança ia para a escola. E daí, essa é uma realidade que a gente está vivendo nesses últimos 3 anos. E o Gabriel, assim, querendo ou não, ele nasceu com essa realidade. Ele não conheceu outra. Para falar assim, não, antes minha mãe estava 100% do tempo em casa, agora ela já não está mais. Então, para ele, não houve esse choque, né? E graças a Deus é assim. Hoje super resolvido nisso. Super, né? Pelo contrário, é super orgulhoso, tem um orgulho da mãe, e acha o máximo, e vibra, e torce, é assim, incentivador. O Davi blogueiro, é total da comunicação, já chega aqui, já quer sentar, já quer pegar o microfone. Também, pai, mãe, também, né? A família toda. É bom. Que bom. E pegando o gancho dessa questão da maternidade, da mulher, desse tempo que a gente tem que dar, a gente faz muitas pesquisas, assim, na verdade, tanto no sentido de público, o que existe hoje de profissionais de arquitetura e design e tal, e praticamente ali 70% são mulheres, né? A gente tem muito mais mulheres do que homens. Só que na hora da gente... os nomes mais expressivos, geralmente, são homens. Aí me veio isso na cabeça, assim... Eu queria saber a opinião de vocês mesmos. Vocês acham que essa questão da maternidade, da mulher ter esse time, isso influencia na carreira? Na escolha, né? Na carreira do arquiteto. Por ter mais nomes masculinos ali, mais expressivos. Eu não acho, não. Eu não acho que seja isso, não. Eu acho mesmo que, muitas vezes, assim, eu sou muito pelo mérito, sabe? Eu acho que mulheres que são boas aparecem. Sim. Então, assim, pode ter um volume maior, mas pode ser sejam pessoas menos capacitadas. E como o volume é menor, parece que aparece mais, né? Como você falou, 70%. Então, assim, se você for olhar por capacidade, né, você consegue, talvez, tá igual, né? Porque o número é maior e os nomes aparecem. Mas eu acho que tem muito por merecimento mesmo. Eu não vejo uma dica aí também para as mulheres, porque, assim, quando a gente... isso na época de casa até também. A gente tinha o programa de casa e a gente sempre fazia entrevistas e tal. Foi capa, sempre, não foi? Então, vamos falar disso. Nossa, aliás, falar. Uma das capas mais lindas, eu tenho até hoje, aquela azul. E eu lembro tanto, porque aquele abajur da capa, eu fui em Milão, eu tava com a Claudinha da Casa Mix, com o Léo, foi um programa que a gente levou o Léo, programa de casa leva você a Milão, e foi com o Léo. E daí a gente acompanhando aquela curadoria e tal, e aquele abajur maravilhoso. E eu falei, Claudinha... Você tem que levar. Você tem que levar e tal. E obrigada, muito obrigada. Foi no ambiente dela. E a capa mais maravilhosa. Foi. Lembro direitinho. Nossa, como eu fui feliz naquela casa cor. Foi um retorno, a gente passado alguns anos sem fazer. E a capa mesmo foi... Não, você sabe, porque o olhar... É diferente, né? Quando você fotografa, é um outro olhar, sem dúvida. Muito diferente do espaço. E eu sempre falava, o arquiteto que tem essa visão, na hora de montar, tipo, já imagina... Eu falo, gente, vocês têm que imaginar, não dá o quadro, tem que ter o espaço para logo e tal, tem todo um esquema. Então, assim, quem teve essa sacada, deu né? Tudo certo. E eu tava falando que daquela época do programa a gente convidava muitas mulheres, mas geralmente é o homem que é mais rápido, que tá pronto, vamos e tal. Porque a mulher tem essa de se arrumar, querer estar... Não, mas, gente, isso é da natureza, assim... Né? A gente é assim mesmo, né? Tá tudo certo, né? Cada um tá na sua. Eu não vejo assim, eu não fico tão presa nessa questão, sabe? Porque é mulher isso, ou homem é aquilo, né? Tem homens que são mais enrolados, tem mulheres que são mais rápidas, despachadas. Eu não penso muito assim como todo mundo pensa. Eu sou das despachadas. Eu sou das despachadas, exatamente. Eu acho que é temperamento, mas é temperamento mesmo. Mas é lógico que a gente precisa de mais tempo para se arrumar, né? Diferente de um cara ou uma mulher de cabelo curto. Ela vai se arrumar muito mais rápido do que a gente que tem cabelão. Concorda? Isso é fato. Então, eu acho que... Ô, Ana, uma pergunta curiosa aqui. Então, assim, nesses 28 anos de formada, enfim, né? Ou menos ou mais, o que foi mais difícil nessa... Né, você considera como difícil na carreira, nessa sua trajetória sua profissional? É ganhar a confiança do cliente. Isso, assim, acho que foi mais difícil, assim, porque
quer dizer, naquela época a gente não tinha internet. Hoje em dia você pode fazer os seus projetos no computador. A gente não tinha computador render, tá? Sim. A gente tem que falar isso pra galera mais não tinha. Né? Então, como que você aparecia? Porque hoje você faz um projeto, um render no seu escritório, monta o seu Instagram, posta lá, a pessoa, nossa, que projeto lindo. É um alcance. Estou gostando. A pessoa você tem seguidor, aí se você tem um jeito, você já começa a postar coisas, você começa a ganhar seguidor, as pessoas vão te procurar. Sim. Naquela época, não. Era assim, você abriu o escritório aí. E aí? As revistas. Vamos esperar. As revistas saudosas. Mas assim, mas pra eu sair na revista, eu tinha que ter projeto. Eu não tinha como fazer só um projeto aqui, virtual, e te entregar. Eu tinha que fazer um projeto. Então, o mais portfólio, boca a boca. Portfólio, exatamente. Né? Então, era uma coisa assim, muito mais lenta. E ganhar a confiança desse cliente para ele te indicar, eu acho que foi assim o passo mais difícil, né? De você começar a ter cliente, aí o outro cliente te indica. Então, era um processo muito mais demorado do que hoje em dia. Sem dúvida. Mas, em compensação... E hoje você aproveita bem exatamente, digital? Aproveito muito. Mas eu falo assim, essa relação com o cliente, para mim, foi tão importante de ganhar confiança. Eu sempre entendi que isso era importante, que a maioria dos meus clientes, eu estou no 3º, 4º projeto, tá? Que coisa boa. São anos, tipo assim, fiz da mãe, estou fazendo do filho, sabe? Então, isso para mim não tem preço. O escritório, eu sempre valorizei isso, sabe? Assim, o cliente. Sim. Que bom. Acima de qualquer coisa. Talvez até por esse começo que era tão difícil, né? Você tinha que fazer essa conquista na unha mesmo, pegar o cliente pelo trabalho. E hoje, eu acho que a internet hoje, ela o mundo eu falo que o mundo digital veio para facilitar essa parte da divulgação toda, mas também dificulta a questão da logística de tudo, assim, porque hoje a gente tem que fazer tudo, né? 100%. A gente tem que produzir, a gente tem que projetar, a gente tem que falar, a gente tem que bloguear, enfim, a gente tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu mesmo tenho uma super dificuldade de, assim, bastidores do dia a dia, eu pegar o celular, isso porque tem filtro, tem tudo. A tecnologia facilitou em tudo, né? Sim. Mas eu ainda tenho essa trava. Eu já tô sabendo que você é super blogueira. Sou blogueirinha total. Então você vai ensinar eu e a Mari, né? A Mari é mais contida também. Ai, gente. Mas assim, foi um processo. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, que vou contar para vocês. A primeira vez que eu fui falar foi com o Jean, numa entrevista. Eu não sei se foi essa ou se foi da Casa Cor, que foi hilário, assim. Bom, do Jean, conversamos, né? Igual tudo desligado, porque câmera, luz, ação, acende aquela luz na sua cara. Então, antes estava conversando do projeto e querendo saber do projeto, e eu falando. Acendeu a luz, gravando. Travou. Eu na vida. Né? Não falava nada. Ele tentava, ele gaguejava e tremia. Naquela classe dele. Aí tá. Casa Cor. Fiz uma cozinha que foi capa da Casa Cláudia. Eu tô lá no salão lavando o cabelo, porque eu ia pra Casa Cor mesmo. Quando eu toco o telefone, era... aqui é fulana da televisão, fulana de tal. A gente gostou demais do seu espaço, queria fazer uma entrevista. Você pode vir pra cá? Posso, né? Cheguei lá, luz apagadas, né? Tudo. Ela me pergunta do espaço, do projeto. Eu explico a cozinha isso, a cozinha aquilo e tal. De repente... Aí, então vamos gravar, vamos. Acendeu a luz... Ana Paula, o que é uma cozinha funcional? É uma cozinha que funciona. É uma cozinha que funciona. Só e saiu isso. Ela tentou tudo. Só saiu. Aí o que ela fez? Só filmou e ela fez o texto e falou. Eu não apareci falando. Tirei. Aí, gente, eu fiquei tão humilhada, que foi tão humilhante. Nossa, tão humilhante. Bom, aí depois a gente vai vendo, porque tudo gente, é um aprendizado. Tudo é uma questão de treino. É você se dispor a fazer e vai, uma hora vai sair. Mas não pode barrar, né? Tipo assim, se falar, nossa, não vou conseguir. Não. E vai. Que bom. Eu, antes de começar esse projeto, eu sempre tive muito medo, 17 anos, 10 anos de comunicação. Por trás. Eu sempre por trás, sempre nos bastidores. Quando o Israel me apresentou o projeto do podcast, eu falei assim, não, esse formato... É interessante porque é um bate-papo, tanto que eu sofro um pouquinho aqui para começar, que eu tenho que olhar direto para vocês, mas depois vai. E assim,
provavelmente no 100º episódio. Vai estar tudo ótimo. Vai Nossa, tá, mas eu já tô né? achando perfeito. Oh, porque você é linda, maravilhosa. Não é nada, tá super natural. Não é nada, a Ana é super sincera. Eu falaria. Super. Então, a gente continuando aqui, o seu escritório, Ana Paula Mello Arquitetura, é muito focado no público alto padrão, né? E um dos diferenciais, até tive no seu escritório esse ano, a gente batendo um papo e tal, é a questão da personalização do projeto. Então, assim, o que realmente, assim, o que é esse diferencial da personalização? O que se difere, assim, dos outros? Eu procuro fazer uma leitura do cliente. Ouvi-lo, né? Eu acho muito importante ouvir o cliente. Ver os anseios dele, né? Ver o que ele está disposto a investir naquele projeto. A gente, né, troca. Essa é uma parte tão importante, muito importante. Assim, porque assim, fundamental. quando isso em tudo, não só no projeto de arquitetura, eu falo assim, vida, nosso né? projeto de marketing e tal, ninguém responde. E a gente tem que saber, pra gente não... Porque senão vem a frustração dos dois lados. Exato, né? exato. Dos dois O lados. cliente, muitas vezes, ele senta para mim ali e pergunta assim, quanto vai custar meu projeto? Eu falo, não, depende, o céu é o limite. O céu é o limite. Então, eu faço o processo inverso. Eu quero que você me fala tudo. Eu vou fazer o melhor. Eu não posso. O cara, não, eu não tenho muito dinheiro para investir. Eu quero fazer uma coisa mais... Eu não posso apresentar um projeto assim para ele. Sim. Não pode. Porque ele está me contratando. Ele quer o melhor. Eu não posso fazer uma coisinha meia boca. Ele, na hora que eu apresentar, ele vai ficar frustrado. Poxa, mas eu te contratei. Porque eu já vi os seus projetos. Você está me mostrando isso aqui. Então, o que eu faço? Eu mostro o céu, que eu penso que é o melhor para ele. E aí, depois, nós vamos fazer orçamento para viabilizar aquele projeto. Sim. Certo? Então, muitas vezes, assim... Eu tenho uma cliente muito engraçada que ela fala assim, não me vem com um móvel com nome e sobrenome, não. Né? E você, eu tive a oportunidade de conhecer, a Ana faz um detalhamento onde ela coloca exatamente até a peça. Não Qual peça? Não é uma simulação. Não, não é uma simulação. Né? Então, assim, é lógico que eu acho que a pessoa ela tem que, aos poucos, ir adquirindo essas peças. Né? Se ela não puder comprar tudo, ela ir adquirindo. Mas eu deixo isso, assim, eu mostro isso para o cliente. Então, a gente tem opções, trocas inteligentes a fazer. Vamos supor, ele tem um apartamento que é todo no porcelanato e aí, muitas vezes, não colocar mármore e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente não tem verba para fazer aquela outra parte, vamos deixar o porcelanato? Vamos comprar um tapete bacana e vamos, né, gastar esse dinheiro em outra. Porque Você consegue, então, conduzir de uma forma que... Para finalizar o projeto. Para finalizar o projeto. E eu falo assim, o provisório é eterno. Então, eu falo para o meu cliente, não, vou comprar isso aqui por enquanto. Não compra. Deixa compra. o fio. Bacana. Fio pendurado. Essa frase tem que ficar. O provisório é eterno. Bacana, porque olha, se você gastou, vamos supor, você comprar um lustre lá, 20 mil, 30 mil. Aí você, não, vou colocar esse aqui lá da Leroy Merlin, por enquanto. Ele já resolveu o problema de iluminação. Você não vai trocar ele, porque você vai começar a viajar, você vai trocar seu carro. Tem outras prioridades, né? Então, ele vai ficar ali eternamente. Então, eu prefiro que o cliente não coloque e se programe para fazer isso. Eu faço isso comigo. Sim. Então, eu queria uma mesa assinada. Meu sonho era ter aquela mesa. Eu esperei 5 anos para comprar a mesa. Bacana. Tá tudo certo. É o planejamento. É o planejamento. Tudo na vida, gente, é o planejamento. Eu falo que tem cliente que fica triste, né? Tipo, não conseguiu acabar o apartamento assim, porque ele quer aquela peça, né? Não, eu queria... E eu não deixo ele comprar a provisória. Ele fica meio frustrado. Eu falei, gente, não fica frustrado. É legal, porque você vai aos poucos também, construindo, né? uma história, né? É aquela casa a casa com cara de casa. A casa né? com cara de casa. E outra coisa que é, assim, muito importante para mim é não desprezar a história do cliente. Sim. Entendeu? Então, se eu vou na casa do cliente, assim, por exemplo, é uma reforma, ele tem um piso maravilhoso lá. Eu não vou simplesmente quebrar e colocar um piso, não. Um piso de mármore, que nem existe mais. Uma cliente minha, o apartamento dela era todo de Aurora... Aurora crema. Não, era o rosa. Era um material da década de 40, de 50. Era uma pedra que tinha nessa época. Não existe mais. Como que eu falo para o ser humano arrancar aquele piso para pôr um porcelanato? Ou para trocar por outro mármore mais moderno? Isso é absurdo, entendeu? Sim. Você vai para a Europa, as casas lá têm lá 200 anos, estão todas com o mesmo mármore. Ninguém arranca um mármore de um piso. Então, assim, não é nem sustentável, né? Isso aí não era nem a época da sustentabilidade ainda. Mas é uma noção, gente, que a gente tem que ter um bom senso
de que tem coisas. De dosar, né? De dosar. Bom de senso e entrar... essa preocupação com as memórias afetivas, que é o que marca realmente. Exatamente. Né? Se a pessoa tem uma peça bacana, vamos aproveitar aquilo ali. Sim. Agora a pessoa está começando a vida, tá, vamos comprar uma peça bacana? Essa peça vai te acompanhar? Sim. Então eu prefiro que o cliente... Começar a sua história. história. Que não gosta também, né? Tem cliente que fala, não me interessa por peça assinada. E aí, como é que você faz? Tá tudo bem? Eu procuro... Não, né? Porque eu vou fazer o quê? Mas assim, eu procuro mostrar para ele o valor daquilo. Existe um valor, não é só um custo pelo custo. Sem dúvida. A gente tem uma qualidade embutida. E a questão mesmo, assim, de sustentabilidade, mas não no sentido só assim... uma coisa assim... É assinada. De moda, né? Como você sustentar água, não é isso. Porque sustentabilidade não é moda. Mas eu digo assim, não é só um jargão. É porque você vai ter aquilo ali, ele custou mais caro? Custou. Só que você não vai descartar. É pro resto da vida. É para os seus filhos, né? Você vai passar. Pra uma geração. Qualidade. É o cliente entender que preço ele está pagando, mas preço é o que você paga, o valor que você entrega. Exatamente. Então, assim, ele vai ter uma peça para a vida. De qualidade para a vida. E eu procuro mostrar isso para ele, né? Porque tudo tem valor agregado. Um carro bom, por exemplo, eu faço muita comparação. Mas isso é muito caro. Eu falei, não, realmente. Né? Você tem um carro mais simples e você tem lá, sei lá, uma Ferrari ou uma BMW, os dois vão te levar para o mesmo lugar. Sim. Só que um com muito mais conforto e segurança do que o outro. O outro vai durar muito mais, né? Então, assim, você tem que fazer essas comparações, mensurar isso daí e balizar e escolher aquilo que vai, né? Não, e gente, dá pra... Eu como cliente, na época que eu montei meu primeiro apartamento, foi até com a Doricelma Mariotto, e daí, por mais que eu tinha N parceiros, assim, a revista já estava bombando e tal. Inclusive, eu tinha que fazer um pouquinho do armário com um pouquinho fiz a sala pra com ajustar todo mundo. A cozinha com o outro e tal, para prestigiar todo mundo. Mas os móveis, realmente, assim, eu punha uma peça mais interessante, assinada, mas colocava uma outra para dar uma... Porque não dava para montar, por mais que eu tivesse a revista. Então, assim, tem como. A questão é essa, tem como você fazer um projeto super bacana mas tendo esse equilíbrio, né? Tem como fazer esse equilíbrio, sim. Eu acho que é importante. Não adianta eu... Foi do Pedro Ernesto também, viu, Dani? Não foi só da Doricelma só fez decoração. Pedro Ernesto fez decoração. Teve umas alterações aí. Sabe? Por isso que eu preciso do Israel aqui. O projeto, as mudanças do apartamento foi do Pedro Ernesto. Pedro já esteve aqui. A arquitetura foi do Ernesto. Isso. E a decoração foi do Doricelma. Exato. Coisa boa. Super, deixa eu falar. Comecei super bem. Não, para o primeiro apartamento você começou assim no top. Então foi jóia demais. O Pedro teve aqui, foi até engraçado, assim, de todos os convidados, assim, eu comecei numa boa e tal. Ele sentou ali, ficou me encarando, assim, falei, gente, Pedro. E eu não dava conta. Aí, de repente, ele falou assim... Daiane, você quer que eu vou para aí para apresentar? Tá tudo certo. Nossa, agora eu vou. Só por me desafiou, eu vou. Ana, mas voltando aqui nesse nicho do alto padrão, né? Vamos dizer assim. Tem alguma dica? Como é que é o nível do seu detalhamento? O que que realmente, né, difere a Ana Paula Mello de outros profissionais que estão posicionados nesse alto padrão? Bom, eu acho que esse atendimento personalizado seria um diferencial. Sim. Né? Que eu digo personalizado, o que é? O cliente me liga, me encontra em todo... Assim, eu não tenho esse negócio, sábado, domingo. Se eu puder atender, eu atendo. Sim. Né? Estou à disposição do cliente. Eu acho que isso é muito importante. A consciência de que eu sou uma prestadora de serviço, eu não sou uma estrela. Nossa. Coisa boa. Isso é fundamental. É fundamental. Então, eu sou uma prestadora de serviço e eu estou ali realmente do lado do meu cliente, para defendê-lo, para poder, sabe, assim, realmente que ele consiga realizar o sonho dele. Então, porque eu falo que vocês são realizadores de sonhos. Então, assim, estou junto dele. Gerir problemas, que eu acho que é uma coisa importante, porque, assim, acontece. Sem dúvida. São obras de grande porte. São obras que envolvem muito dinheiro. Você faz o acompanhamento da obra total também? De todos? De todos. De todos. Até a colcha na cama.
eu faço. E Ana, desse público, do público, é um público mais exigente, né? Sim, lógico que ele está pagando caro. Isso. Eu falo caro, assim, porque tudo que ele está escolhendo é o melhor. É o melhor. É o melhor, isso tem um valor. Não é? Mas aí me conta, qual que é a maior dificuldade? Eu quero saber a parte boa, mas também quero saber qual que é a maior dificuldade de atender um público tão exigente. Você é super exigente, né? Mas, assim, você vê alguma dificuldade? Tem alguma história aí de bastidores que você pode contar? Não, assim, eu não tenho problema com o cliente. Eu sinto que, às vezes, as pessoas inseguras, as pessoas inseguras, assim, que não têm muita... É muito importante que o cliente confie 100% em você, mas aquelas pessoas que são inseguras, assim, não sabem o que quer muito bem. Sim. Essas pessoas, às vezes, fazem uma escolha, depois elas se arrependem. Isso eu acho que é o mais difícil. Mais complicado. Em qualquer lugar, para qualquer escolha. E que eu estava falando de gerir problemas, assim, essa capacidade que, querendo ou não, a gente adquire, né? Sim. É justamente de estar ali, sabendo que você está numa posição intermediando cliente e lojas, né? Fornecedores. E que você tem que escutar os dois lados. Né? Existem os dois lados da moeda, não só um. Certo? E ser muito transparente e sincera com os dois lados. Eu acho que isso aí é muito importante. Porque você depende dos dois. Porque o cliente sente segurança. E talvez não, acho que por isso eu estou, né, no terceiro, quarto projeto dos clientes. Né? Porque eles sentem isso, que eu estou do lado deles. Né? Sim. E também dos parceiros de saber também que eu sou uma pessoa razoável. Sim. Que eu não vou ser uma louca, né? Porque muitas vezes acontecem erros, né? Assim, sim, claro. Acontece erro no meu escritório. Claro. Sim, né? gente, Acontece, né? E aí a gente vai solucionar da melhor forma. Da melhor forma. Então, né? Olha, isso aqui fica bom para você? Cliente te atende? Não me atende. Então, vamos lá. Então, vamos realmente fazer essa alteração. Não, existe a possibilidade? Não, cliente, não, beleza. Então, vamos fazer assim. Então, porque muitas vezes, assim, tá no momento da obra que se for fazer aquela alteração, vai quebrar vai estragar causar tudo. uns transtornos. E, gente, e obra dá problema. Eu convivo muito com a Marielma, que é da Clara Construtora. E a maior parte dos problemas é uma falta de planejamento do que a gente tinha falado, assim. Mas eu vou ter que discordar de você. A obra não é para dar problema. O nível de detalhamento dos nossos projetos do escritório, não é que a gente não erre, não. Mas o nível de detalhamento do nosso projeto, assim, é conhecido, assim, é elogiado. Eu estou falando assim... Sim. Eu estou falando assim, o real. A gente sempre se esforça para melhorar mais. Eu passei agora, até esses dias, um tempo, assim, como construtora, que eu passei por um perrengue. Assim, a gente apresentou como a gente apresentava e houve um questionamento. Nossa, mas você vai apresentar só isso? Eu falei, opa, pera lá, vamos evoluir. O que é que precisa? Vamos melhorar. Então, mas, assim, o real oficial que eu vejo, assim, é constante, é que sim, existem esses problemas, mas a capacidade de gerir, que você acabou de falar, de resolver muito rápido. Não tem que, assim, levar para o cliente e tal. Exatamente. É resolver. A gente faz um projeto muito entre o profissional e a empresa, né? A gente faz um projeto muito bem detalhado. Entrega para uma... Aí também tem uma questão. Entrega por uma equipe capaz, porque muitas vezes o cliente não quer contratar uma empresa, porque ele acha que vai custar menos, ele mal sabe ele que vai custar o dobro. Né? Então, levou para essa empresa capaz, acabaram os problemas do cliente. Aí o problema vai acontecer. Nem sempre, amiga. Nem sempre. Mas o seu diferencial que ela está falando, que eu estou entendendo, e que eu vivo isso muito também, é essa riqueza do detalhamento. Esse é o maior diferencial. Gente, olha, o caderno só para o gente, podcast pode errar um pouquinho. Mas para o público que está assistindo e que não é da área, né? O detalhamento. Explica um pouquinho. Tá, vou explicar para vocês. A gente apresenta um projeto que são imagens, né? Então, faço o layout, apresento as imagens para vocês. Você aprovando, eu vou fazer o processo inverso, porque eu te mostrei seu apartamento pronto. Aí agora eu vou fazer uma leitura do começo. Como que eu vou chegar lá? Eu tenho que contar essa historinha para quem vai construir. Então, esse caderno de detalhamento, eu vou detalhar a obra. Então, mudanças de pontos, né, tomadas, mudança de pontos no teto, que são os projetos luminotécnicos. De hidráulica, ponto de água que mudou, acrescentou para a geladeira, ar-condicionado. Então, parte de obra. Esse é um caderno. Depois a gente tem um segundo caderno, que são as partes de marmoraria e serralheria, porque eu personalizo muito, eu faço muita coisa assim, que eu crio. E depois a gente vai para a parte de marcenaria. A gente detalha a marcenaria. Eu não deixo para a loja detalhar. Por quê?
Porque, querendo ou não, eles não têm a mesma capacidade de compreensão que eu tenho do projeto. Porque foi você que criou. Eu que criei. Né? Então, a gente faz esse detalhamento justamente... Aí tá, e o programa que a gente usa, que é o Revit, ele já é 3D. Então, quando eu subo a vista, eu já compatibilizei, eu alimentei aquela planta com todos os dados. Coloquei tomadinha, coloquei ar-condicionado, desenhei. Quando a pessoa fala assim, mas é só uma imagem. Não, eu construí aquele projeto. Eu construí tudo. Tem muito isso. É só um projetinho. Não, é só uma imagenzinha. Não, custa tão caro. É igual no nosso segmento, é só uma ideia. É só uma dica. Então, assim, não é só uma imagem, a gente construiu. Aí tá, na hora que eu levanto aquela vista, levantar a vista é assim, olhar para o projeto assim, né, de frente. Eu vi que o ar-condicionado tá batendo na minha prateleira. Então, ali eu já abaixei a prateleira. Eu vi que o criado pegou no meio da tomada do interruptor. Então eu vou mudar esse interruptor. Sim. Então, você já consegue resolver ali. Existe uma compatibilização de projeto. Gente, dentro tanta coisa. Assim, o cliente o cliente que já passou perrengue, ele valoriza isso. O cliente que nunca passou perrengue, ele acha que é besteira. Então, é muito bom você pegar um cliente que já foi perrengado, que ele te valoriza. Mas é verdade. Ana, mas pegando esse gancho, né, do escritório, como que é como que você gera o escritório? Porque é visita à obra, né? É o seu próprio pessoal. Você tem um gerente, um administrador de projetos, enfim, conta pra gente isso daí. Bom, toda a parte de criação é minha. Eu não, não delego. Sim. Eu crio. Acho que o cliente me contratou. Sim, ele me contratou. Claro, sem dúvida. Eu sei que outros profissionais agem de outra forma, mas essa é a forma que eu acho bacana de trabalhar. Sim. E eu tenho, graças a Deus, uma equipe muito bacana, que estão comigo há muito tempo. Então, eu tenho uma gerente da sala de projetos, que é a Mariana, que ela toma conta de todos os projetos. Assim, ela passa as tarefas para cada um dos arquitetos. Bacana. Então, ela faz essa parte de gestão. E eu tenho a Fernandinha, que é a secretária, que faz essa parte de gestão de clientes, assim, no sentido assim, de ligar, de fazer, a gente faz os orçamentos, todos os orçamentos para o escritório. A nossa estrutura é uma estrutura enxuta, a gente não é um escritório grande, não é meu perfil, ser um super escritório com 20 arquitetos. A gente poderia chamar o escritório de estúdio até, porque ele é pequeno. É, né? Por isso essa personalização. Aí sim, a real personalização. É um atendimento realmente personalizado. Então, eu tenho uma pessoa que cuida da parte de Instagram pra gente, de mídia, né? Lá dentro, né? Das mídias, que é a Ju. E aí eu faço a parte de obras, assim, de criação e obras, né? Que não tem jeito. Mas, é o que é você. Não tem jeito. Tem que ser. Então, assim, eu atendo muito o cliente, né? Pessoalmente. Aí tem essa parte. E a gente sempre faz reunião. Então, assim, existe uma rotina no escritório, assim. Toda segunda-feira, se não for na segunda-feira, super importante. No começo, a gente faz uma reunião, a gente senta, às vezes precisa de 2 reuniões por semana, a gente senta, vê como está o andamento dos projetos, a programação, o cronograma. Isso é legal. E uma coisa que a gente não faz no escritório é mentir para cliente. Bacana. Não existe essa coisa. Então, eu falo assim, se um dia eu ligar para o cliente e falar assim, pegou fogo, nós não vamos conseguir entregar o projeto, porque pegou fogo, nós não vamos conseguir entregar o projeto. Então, antes de definir datas, de falar que dia que eu vou te entregar seu projeto, eu faço uma reunião com os meninos. Falo, gente, qual a data que a gente consegue entregar isso daqui? Sim. Visando tudo que a gente tem para fazer. É tal dia, certo? Aí eu falo para o cliente, falo, olha, vou colocar uns 5 dias a mais para ter esse... Vai que acontece, acaba energia, queima o computador, pode acontecer. Eu falo aquela data, eu só não vou cumprir aquela data se acontecer realmente alguma coisa. Mas aquela data eu vou cumprir. Agora, você acabou de falar dessa comunicação com a equipe. Gente, em todos os segmentos, essa comunicação é básica. Inclusive, eu acho, não só eu, especialistas, assim, acho que é interessante fazer sempre essa reunião numa segunda-feira. Porque a gente... segunda-feira que o pessoal já chegou descansado. Você consegue ali programar, ter uma visão geral ali da semana e delegar. Comunicação é tudo, gente. Só que comunicação destrói, assim, uma coisa simples. A falta da comunicação. Né? Não, eu já notei, assim, que às vezes por correria, eu não vou no escritório, acontece alguma coisa, que a gente não faz a reunião na segunda-feira, parece que o ritmo cai. É bem isso. Quando eu, faço na quinta-feira, nossa, não fez nada daquilo. Não, e é tão engraçado, na época de casa, eu super comercial, aquela coisa toda, eu falei assim, gente, não vamos fazer na segunda, porque segunda é dia de correr, vender, vamos que vamos. Eu fazia na sexta.
rendia nada. O povo, todo mundo morto, já querendo cestar naquela... Sempre teve o cestar. Sempre. Só depois do digital. A turma do 6 né? A hashtag sextou. Mas assim, todo mundo já naquela pilha, ninguém prestava atenção em nada. Eu falei, não, chega. Aí passei para toda segunda de manhã, aquela reunião da gente alinhar tudo, colocar, fazer um planejamento, ficar a dica. Reunião segunda-feira. Reunião segunda-feira funciona. Bom, né? Funciona. Que bom. É isso eu vou aí. fazer no meu escritório, eu não fazia, tá vendo? Não, é importante até para porque assim, a gente está num nível, graças a Deus, que o escritório anda sem a minha presença. Assim. Sim. As coisas são resolvidas sem a minha presença. Que bom. E aí, quando a gente faz a reunião, eu fico sabendo, não, e esse ponto aqui que a gente conversou, não, tá assim, eles me dão um feedback do que resolveu, sabe? Então, talvez por eu trabalhar com construtora, a gente adquiriu esse know-how. Então, você trabalha com as construtoras? A gente faz muito corporativo. Faz muito corporativo. E querendo ou não, não existe, assim, faz para Brasília, faz para outros estados. Certo. Então, assim, eu preciso que a minha, assim, eu não seja presente e que tudo aconteça sem a minha presença, né? Então, o nível de projeto, essa questão tem que ser bem excelente, pontual, tem que ser. Então, assim, foi ótimo, sempre foi muito bom, né? Assim, porque eu tive que elevar o padrão. Realmente trabalhar de uma forma correta, né? Acho profissional. Que exatamente. Profissional. Acho que todo mundo tem que ser profissional. E nesse sentido, todo mundo tem que entregar exatamente. melhor. Não, e assim, eu aprendo todos os dias e a gente quer melhorar todos os dias, né? Isso é o grande diferencial, na verdade. Nossa, menina! A maioria dos profissionais, estou falando de arquitetura, estou falando de geral, todos, né? A gente chega num momento, tá bom. Nunca tá bom. Não. Tem que estar sempre... Essa zona de conforto, quando a gente é instigada a sair dela, é fantástico. Fantástico. Casa Cor é uma coisa que sempre me instigou a crescer, assim, porque não tem jeito, você vai mostrar sua carinha, dá a tapa e você tem que fazer o melhor. Então, você morre para fazer um melhor projeto, né? Esse ano tem Casa Cor? Esse ano tem Casa Cor, mas eu não vou participar. Tem Casa Cor. Tem Casa Cor, mas eu não vou participar. Até pegando o gancho de Casa Cor, de projetos e tal, os seus projetos é sempre um equilíbrio entre conforto e sofisticação, assim... É nítido, eu olho para o ambiente e eu sei que é Ana Paula Mello. É igual outros vários que eu sou apaixonada. Tanto que eu tive várias... Tem uma assinatura, né? Eu tive várias fases na minha vida. Assim, eu fiz projeto... Tô na fase, igual eu falei, da Doricema do Pedro. Tô na fase Léo Romano. Tô na fase André Brandão e Márcia Vale. Enfim, eu tive várias fases. E o seu é um equilíbrio perfeito desse conforto e da sofisticação. Você tem alguma... E isso leva a uma assinatura, né? Que é o que a gente sempre busca no marketing. Realmente, principalmente o marketing voltado para o profissional de arquitetura e design. É de ter realmente uma assinatura, de ter no projeto da pessoa olhar... Por que o cliente te procurou? Né? E olhar para não é só pela geração, né? Olhar naquele projeto e falar assim, nossa, esse projeto é da Ana Paula Mello. Você tem algum elemento, algo assim que você sempre coloca num projeto e fala assim, nossa, isso aqui não fica de fora. Menina, você sabe que não, pode acontecer inconscientemente, né? Mas eu procuro ser sempre muito verdadeira em tudo que eu faço, assim, tem muita verdade naquilo que eu entrego, né? Então, quando eu faço Casa Cor, aquilo ali é o que eu estou vivendo ali no momento que eu acredito, né? Se eu estou usando alguma coisa nesse sentido. Então, talvez seja isso. Tem uma coisa que você usa sempre? Mármore. O bom gosto. O bom gosto. Mas, assim, uma peça daquela, assim, tipo, o designer que você é super apaixonado, não tem pode que faltar. Menina, eu sou louca com Jader Almeida, né? Sou apaixonada por Jader Almeida. Engraçado, assim, eu amo o design dele e a qualidade das peças dele. Sim. E eu amo a perenidade, a durabilidade dos móveis de artefato. Inclusive, teve uma vez que a gente foi à fábrica e eu entendi, porque eu não entendia, porque assim, como eu falei da verdade, sim, eu não consigo falar para um cliente comprar uma cadeira de 12 mil reais, assim, facilmente, se eu não entender o porquê que ela custa aquilo ali, eu explicar para ele daquilo ali. Então, assim, quando eu fui à fábrica, que eu sempre achei assim, nossa, é caro. Cara, não é.
É uma joia, é uma bolsa, sabe, uma bolsa, Louis Vuitton, Chanel, ela é costurada, a cadeira é costurada à mão. E entre um móvel e uma bolsa, eu sempre preferi o móvel. Quando eu fui na indústria, eu amo indústria, a coisa mais engraçada, eu amo um depósito e eu amo uma indústria. Eu amo, assim, sabe, mercado, eu gosto dessas coisas. E aí eu vi como ele foi feito, como os móveis eram feitos, assim, não é uma indústria grande. É uma coisa assim, personalizada, artesanal. Né? As fábricas italianas, por exemplo, eu vivi iluminação ali um ano. As fábricas italianas são estúdios, assim, são coisas muito artesanais. Feitas mesmo. para durar, não é aquela coisa assim, né? É feito. Aí eu consegui mostrar para o cliente. Porque quando você entende e você acredita, você consegue vender. Você consegue que o cliente compre aquilo ali feliz. Porque ele está entendendo o porquê. Não é só porque tem tem um valor agregado, mas tem muita qualidade embutida. E eu sou assim, comigo, né? Eu prefiro comprar assim, uma coisa boa do que 10 que acabam. Né? Então, isso é meu. E eu levo isso para o projeto. Então, eu prefiro assim. Espera, né? Espera os 5 anos. Espera os 5 anos. Ou então, você falou assim, de um elemento. Nossa, o cliente me pergunta, porcelanato ou mármore? Mármore. Sim. Tem como eu falar para ele que o contrário. Sim. Né? Então, eu sempre procuro colocar aquilo que é o melhor, o mais durável. Talvez você fala assim para mim, Ana, você sempre coloca? Eu coloco durabilidade. Perenidade. Eu não sou uma pessoa adepta a modismo. De jeito nenhum. Isso é bom. E isso é com ótimo. certeza, livros, viagens, viajante em série, né? É chamado de viajante em série. Isso influencia total, né? Nos seus projetos. Exatamente, influencia muito. A gente consegue extrair muito, né? Muito. Olha, teve uma vvez que um estagiário meu entrou na minha sala e falou assim, Ana, posso conversar com você? Eu falei, sim, pode. Eu queria tanto ser um bom arquiteto. O que você acha que eu preciso fazer para ser um bom arquiteto? Eu falei, olha, você tem que gostar de arte, você tem que gostar de cinema, você tem que gostar de boas músicas, você tem que viajar. Olha só. Bacana. Depois você vai fazer arquitetura. Depois. Moda. Falei para ele moda. Gente, porque está interligado. Tudo interligado. Então, você tem como fazer um projeto se você não tiver essa bagagem cultural. Sim. Então, assim, a profissão de arquitetura, gente, sem brincadeira. Não existe cidade sem arquiteto, né? Então, assim, é riquíssimo. Sim. É uma pena que eu vejo hoje, assim, essa falta de cultura mesmo das pessoas, dos estudantes, dos profissionais, né? As pessoas, se não assistem um bom filme, não leem um bom livro, não tem cultura. Entrar um pouquinho, assim, o que a gente falou nem estava aqui no meu script, mas é acho talvez um pouquinho polêmica, né? Mas, assim, você acha que esse fato do profissional de arquitetura ter virado, sim, uma estrela, isso daí influencia muito para realmente deixar o que é de valor ali de lado e estar ali mais focado nas premiações, Você acha que isso influencia? Mais uma vez, eu acho que depende muito do caráter e do profissional, entendeu? Porque eu acho que ética é tudo na vida da pessoa, né? A pessoa, assim, ela tem que ser ética, verdadeira. Eu acredito nisso, né? Então, tem aquelas pessoas que são estrelas, e que estão ali pelo glamour, e tem as pessoas que são profissionais que se destacam, mas que, apesar de serem assim... Estão ali por merecer. Estão ali por merecer e estão ali também focados no cliente. Sim, né? sim. Não é mais um número. Gente, isso em todas as áreas, não é só mais na arquitetura, né? Eu vejo muito isso na medicina, gente, infelizmente, né? Hoje em dia tem assim... Nossa, não, e assim, eu acho... E o cara não está focado no ser humano. Então, eu acho importante, assim, a gente está focado no ser humano. O ser humano é importante. Né? E eu citei aqui as premiações, porque eu acho muito bacana, assim, eu realmente acho muito massa. Reconhecimento, ele é tudo. E não só, o reconhecimento, isso é muito bacana para a minha área, que é o marketing. Então, assim, isso é muito, muito bacana, né? O reconhecimento, você chegar lá por um mérito seu, isso é muito importante. E assim, como eu falei, né? O meu foco é o cliente. Então, o que vem depois é lucro, né? É consequência, não é nem lucro, é consequência do trabalho bem feito. É verdade. Eu acho que tudo na vida é isso, é consequência. Não adianta, gente. Mas se você não fosse arquiteta, você teria uma agência de viagens. Com certeza. São muitas. Nossa, gente, eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Quantos países aí nas contas? Nossa, você sabe que eu preciso fazer essa conta. Né? Eu já descobri que falta muita coisa ainda. Então, onde eu sei que mais de 10 países, né? Nossa, menina, já foi muito lugar bom. Muito bom. Agora, a última viagem de Marrocos eu acompanhei. Gente. Foi tão interessante, porque não foi uma viagem assim, tipo...
que eu estava, né, tipo assim, dos meus planos. Caiu no meu colo. Uhum. Tava caminhando com uma amiga ali no Ricardo Paranhos no domingo. Vamos tomar café da manhã com uma outra amiga, sentamos. A gente tá organizando viagem pro Marrocos. Bora. Eu falei, Bora. Adoro. Adoro. E foi fantástico, porque, assim, é um outro mundo, né? É um outro mundo, assim, uma cultura muito diferente da nossa. Riquíssima, né? Sim. Riquíssima. As cores, né? eu sou encantada. Mas pelas fotos. Gente, uma coisa que Gente, é tão engraçado. Fui pro deserto do Saara, né? Você foi da outra vez, né? O Saara marroquino, não sei se é igual o Saara. Nossa, né? Não sei. A areia não gruda no seu pé, ela é tão fina. Gruda de no pé? Dubai, não. Também não, né? Não, então, não, gente, não gruda no pé, que eu tenho pavor. Inclusive, aproveitar esse momento nas premiações, gente, pode chamar o EARCcast. Também. Eu vou com o maior prazer fazer toda a cobertura. Isso tá? Bora lá. Bora lá. Pegando esse gancho aí de viagem, Milão, por exemplo. Eu fui a 5 salones consecutivas. Eu imagino que você deva ter ido mais do que eu, enfim. Nossa, não fui. Mas eu acho que eu também, né? Tá por aí. Por aí. O que você viu de diferente, assim, de um ano para o outro? Você achou que teve alguma mudança de falar assim, nossa, uau, nossa, essa daqui foi muito melhor que a outra? Porque às vezes tem no iluminação. De lançamentos, né? Lançamentos de peças. Né? O próprio design assim, mesmo, assim, descobrimento, né? Na verdade. Eu acho que do primeiro que foi há 12 anos atrás que eu fui, a primeira vez que eu fui para Milão foi 12 anos atrás, a gente não tinha acesso à informação, as coisas como a gente tem hoje. Tudo era né? muito lindo, né? Então, assim, ali, assim, os estantes, eu não precisava nem da arquitetura, desde os móveis, era só de olhar, eu ficava olhando os estantes, né? Nossa, coisa, né? Que coisa, os estantes, assim. Então, mas, assim, em termos de design mesmo, eu acho que não houve grande coisa. Uma mudança grande que eu vi foi, assim, que as marcas de moda entraram com tudo agora na parte de design de objetos, de casa, mesa posta. Então, essa é uma mudança que elas estão enxergando, que, gente, que é tudo junto. Tudo junto. Não, e assim, a gente que a gente dá uma passada no nosso roteiro e tal, e todo ano que eu e o Israel a gente ia, foram muitos anos, não tinha lançamento, assim. Então, a gente ficava naquela, assim, gente... mais por revestir, né? Você tem que pular, vai um ano sim, um ano não, porque realmente não tem. Não tem. Não, eu acho que nesses 12 anos não houve, assim, gente, não tem como reinventar a roda, né? Não tem. Existe, assim, uma tecnologia na parte de iluminação, agora é tudo sem fio, você carrega, super bacana. Super bacana. Vou falar assim, de diferença. Mas você acha que não tem para mobiliário? Não acho, assim, por exemplo, a parte de marcenaria. Vamos falar assim, os móveis planejados. Não, eu nem falo da marcenaria, eu falo do mobiliário mesmo, né? Eu acho muita tecnologia... Não, eu acho muita tecnologia investida, assim, por exemplo, os tecidos, né, mudaram muito, né? Tecidos inteligentes, né? Mas as formas agora estão mais orgânicas. Então, falar de diferencial seria isso, as formas orgânicas. Sim. Que antes era tudo reto, né? Mas o reto não saiu também, né? Então, assim, eu vi muita coisa normalzinha, retinha, né? Tinha muita coisa orgânica? Tinha. Então, eu acho assim, como eu falei, não tem mais, assim, um padrão a ser seguido, né? E tudo que tem lá tem aqui hoje, né? Tudo que tem lá tem aqui hoje. Não tem essa aí mais. Não. Aí tem, assim, uma tecnologia, assim, das torneiras, né? Dos eletrodomésticos, que a gente aqui não tem acesso. Realmente não chegou pra gente. Aí você tem que pedir para trazer de fora. Os detalhes de bancada, que é assim, muito fininho, muito delicado, que talvez para a nossa realidade aqui não funcione. Até que pode funcionar, assim, dependendo do funcionário, prático, né? Porque lá eles não têm funcionários, eles que tomam conta da casa. Então, assim, um cuidado, né? Eu acho que o uso da cozinha é um pouco diferente do nosso, né? Mas é isso mais, assim, que eu vi. E a questão... Vamos falar de um projeto super básico. Um projeto que é referência na cidade, né? A Trattoria 1929, assim, que... Amo. Assim, é um dos melhores... acho que é o melhor restaurante, posso falar, né? Entre os melhores, né? Restaurantes da cidade. Um projeto como esse, assim, que realmente, assim, a cidade, né? Não só a cidade, todos que visitam vão... o cliente te permite usar mais, ou você segue fielmente ali verba, né, amiga? Verba, não tem jeito. O comercial, comercial é ali, né? Categórico, verba, né? Categórico. Teve muita mudança?
Tão lindo. Não. É aquilo que eu falei, a gente adaptou. Por exemplo, a verba. Por exemplo, numa parede lá que é cobre, uma pintura cobre, que imita cobre, era para ser uma pastilha de latão. De latão. Caríssimo. Latão, caríssima. Entendeu? Então a gente fez escolhas. Ninguém sabe disso. Agora eles estão Tá tudo a pessoa não viu o projeto original, né? Então, assim, a gente fez escolhas de marcenaria, de tudo para viabilizar, para atender a verba. Entendi. Mas foi muito interessante que o primeiro restaurante que eu fiz para o Ian, ele ainda não era tão famoso. Qual foi? Foi o Is na Casa Cor. Nossa, sou apaixonada no Is. E aquele projeto, para mim, é o mais bonito. O restaurante mais bonito que eu fiz foi o Is da Casa Cor. Eu lembro, maravilhoso. Maravilhoso. Não, para mim, eu sou assim. A gente ia perguntar isso. Né? Não, e assim, aquele momento, né? O Ian, ele realmente é um Eu cara sou suspeita, que eu sou tempo, apaixonada por ele. Conhece, como ser humano, como profissional, mas como ser humano também. Ele é uma pessoa muito querida. Muito querida. E ele ficou tão feliz com aquele restaurante que ele me procurou para fazer o 1929. E ele fala que dos restaurantes que ele tem é o que ele mais se identifica, né? Assim, que ele se sente mais assim, próximo, né? Talvez pelas memórias afetivas, que é da avó e tudo. Você acabou de falar 1929, uma galera fala 1929. Aí vem a pergunta, por que 1929? Ou é a data do nascimento da avó dele. Ai, que coisa mais linda, lindo. gente. Não, que lindo. Não, a história é linda. Eu não sabia. Gente, vocês parem de falar 1929, é 1929. Tem uma história, né? Tem uma história por trás muito linda. É as fotos que a gente escolheu para colocar lá. Então, assim, as pessoas podem não ter visto isso, mas naquela bancada do meio ali, que divide... Tem a adega e tem aquele balcãozinho, e divide o salão. Tem as fotos. Aquelas fotos que estão lá são da avó dele. Que foi porque a avó dele. Por que a avó dele? Porque foi ela que incentivou ele a cozinhar. Gente, e eu assisti um filme esses dias... Toscana. Ai, que foi. Mais lindo. Gente, que a avó que ensina, super bacana. Acho que é toscana mesmo. Então é isso. Ana, e Hard Rock Café, que história é essa? Conta pra gente. Fui contratada para fazer um Hard Rock Café. Conta pra gente. Foi um desespero, porque foi justamente quando eu estava fazendo 1929. A empresa chegou, na verdade, um escritório de arquitetura tinha sido contratado e me pediu para eu fazer o projeto para eles, né? E aí eu cheguei, reuni com a minha equipe, falei, gente... E aí? A gente está fazendo, eu estava cheio de projeto, mais o 1929, que era assim, meu sonho era fazer um restaurante, era meu sonho. E só fez o top. Bondade. Mas tem mais. Aí eu fui e falei, vocês topam? Assim, você vai ter que dormir aqui, né? Assim, porque o prazo era insano. Era assim, insano. Gente, eu adoro pegar umas coisas insanas, assim. E foi... A Mari também. Ai, não fala não. Não, mas eu acho que... Não tô querendo mais, não. Não tô querendo mais, não. Tô com essa saúde mais, não. Tô com essa saúde. Mas eu acho que nós todos. Nossa, não pega de jeito nenhum. Hoje eu não sei se eu faria essa loucura, mas enfim, era um Hard Rock Café. Era um Hard Rock. E aí eu falei, não podemos deixar passar essa oportunidade. E aí a gente fez um projeto maravilhoso, mas só que tinha uma cláusula de confidencialidade, eu não poderia falar, nem divulgar, né, as imagens. E, infelizmente, era para ser lá em Campos do Jordão e não saiu do papel. Mas agora, assim, que eram 5 anos de confidencialidade, agora já acaba, né? Eu quero refazer esses renders, porque, gente, sem brincadeira, foi o projeto mais bonito que eu já fiz e ninguém viu. Quero ver, pode? Então, quando acaba? Pois assim, acho que esse ano acaba. E deve ser a maior frustração da vida, né? Foi assim. muito frustrante. Gente, foi assim, foi ruim. Foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Assim. Eu ia te perguntar uma coisa que estava aqui no meu script, que eu vou te perguntar então agora. Na arquitetura, tem algum sonho ainda para ser realizado, assim? Você quer falar, não, né? Tive um sonho de fazer o restaurante. E eu vou te falar. Mais alguma coisa fala aí? aqui que eu sou pé quente. Menina, já fazer casa na Europa. O Pedro já fez. Ixi, tem várias histórias, viu? Pode falar. Menina, eu tenho vontade de fazer alguma coisa assim na Grécia, uma casa na Grécia. Eu tenho vontade de fazer fora. Aí, ó. Fica a dica, pessoal. Pessoal, quem quiser fazer, pode me chamar. Não, mas assim, eu tenho vontade de fazer casas de praia.
que é uma coisa que eu nunca fiz. Delícia. Porque eu amo esse ambiente. Eu já fiz uma em Milagres. Pois é. Delícia. Então, assim, é uma coisa que não é habitual. É diferente. É diferente, É. eu tenho vontade de fazer. Muita vontade de fazer. Eu faço alguns projetos, já fiz igreja, são coisas que eu procuro fazer. E aí você fala que meu foco é alto padrão, mas eu amo atender um cliente que não tem grana. Eu atendo com mais carinho. Também, né? Assim, não é que é mais carinho, mas assim, sabe aquele olhar Sim. assim de cuidado mesmo? Sim. Porque eu acho tão bacana a pessoa tá querendo um arquiteto para fazer a casa dele. Então, assim, eu trato igual. É outra... Não existe diferença assim, o cara tem grana, o cara não tem. Não. Sim. O tratamento É o carinho, é igual. é o carinho é igual. Claro, É lógico. Que eu falo, né, gente? O cara sonha, é o sonho da vida dele. Não, às vezes vai ser a casa pra vida, às vezes é o escritório pra vida. Gente, Eu acho massa fazer projetos assim, sabe? Assim, eu gosto. É uma coisa que eu acho bom quando me procuram. E às vezes hoje em dia a pessoa não me procura tanto porque tem esse receio. Assim, nossa, será que eu consigo e tal? Mas essa é besteira. Mas sempre tem, né? Sempre tem o tio, a tia que quer, que faz. Não, família não. não. Família não, amiga. Gente, não, se bem que eu fiz agora recentemente o apartamento da minha prima, foi um sucesso. Mas esse é um risco grande. É um risco grande. Eu fiquei sabendo eu também tô. da sua cunhada. Da sua cunhada que você fez o... não, ela me falou que a gente tem uma produção. Ela me falou? Como assim? Te ligou? Ela falou que quando ela foi fazer o apartamento dela, que ela só te entregou, falou assim, faça como se fosse seu. Foi que isso. responsa, hein? E ela que ela amou na hora que ela chegou. Isso que eu falo, a confiança é tudo, né? E existe, lógico, eu conheço ela, né? Eu conheço meu irmão. Então, assim, quando você tem essa proximidade, você consegue... fazer a leitura. Eu acho muito importante você fazer a leitura do cliente, né? É muito, muito bacana. Então, foi isso. E assim, com tudo isso que tá falando, como engraçado. Que é a sua casa? Gente, eu fiz a casa dos meus dois irmãos, mas eu não considero parente, entendeu? Irmão. Deu tudo certo também. Então, foi bacana. Então, sinal que realmente é personalizado e dá certo. Porque família, né? É sempre mais complicado. Eu falo ser uma parente mais distante. Mas a da minha prima também ficou lindo o apartamento dela. E, Ana, assim, com tanta... Você fala de forma tão, tão bacana, assim, de tudo, as histórias. Como que é a sua casa? Menina, minha casa é super aconchegante. Falta espaço para o tanto de cadeira que eu gostaria de ter. Mas é uma casa acolhedora. É uma casa acolhedora. Assim, é extremamente... Excelente para tomar um vinho. Excelente para tomar um vinho. Em casa, eu já fiquei sabendo que você é mais caseira. Sou, super. Mas amante dos bons vinhos. Amante dos bons vinhos. Coisa boa. É um apartamento que vai fazer 10 anos, né? Ele tá super atual. Quem vai lá em casa ainda encanta. Fala, nossa, o apartamento tá lindo. Eu já... Que delícia! Isso é tão bom interessante, demais. né? Isso é muito um bom. apartamento mais escuro. Talvez hoje, se eu fizesse ele claro. Mas, assim, é um apartamento mesmo que você entra e quer ficar. Posta ele pra gente, quero ver. Vou. Não. Vou postar. Vai todo mundo ficar curioso. Vou postar. Porque tem essa da gente saber e como que é o dele, né? Caso Ferreira de Não, aí fala assim, pra você compra. Gente, tudo que eu falo pra vocês comprar, eu já comprei. Então, eu tenho Jader Almeida, iluminação, mesa, cadeira. Eu tenho Sérgio Rodrigues, eu tenho artefato. São coisas que não adianta, porque eu gosto. E, assim, não é que eu gosto só. Eu já experimentei, eu sei que dura. Então, sofá mesmo é um drama na vida do ser humano. Aí o cara que comprou um sofá barato, não vai durar. Não vai durar. Vai jogar 2 anos, vai jogar o dinheiro fora. O barato sai caro, né? O sofá tem 10 anos, ele está perfeito, intacto. Então, foi um investimento? Foi. Um bom investimento. Tá tudo certo. E a Ana, quando ela não está em casa tomando bom vinho, ela está lutando bem. Nossa! 10 anos. Você Menina, já é 13 anos. 13? Eu estava conversando com o meu professor, o Heber, 13 anos. 13 anos de bola. Você sabe que... Você não sabe que a gente não conversou. Quando, na época... Popó, lembra? Na época do Popó, que veio para Goiânia. Aí o Niltinho, o irmão dele, veio. Eu fui uma das primeiras, eu e a Lisa. Você conhece a Lisa? Fleury? A ruiva, a Lisa, esposa do Diogo Deja. Na época era só nós duas de mulher, que tanto de homem. A academia era lá na Assis Chateaubriand. É mesmo? Gente, mas vocês estão muito sintonizadas. Não, demais, total. Deus, menina, olha, a minha primeira tentativa de fazer box foi na Ringstar, no 85. Eu achava massa, mas assim, era um preconceito. Assim, isso antes, tá? Isso não é 13 anos atrás, não. Mais tempo atrás. Só era homem.
Uma amiga minha tinha começado a fazer Muay Thai lá e me chamou para ir. Menina, quando eu entrei na academia, eu falei, não vou conseguir, aquele mau cheiro, mas um mau cheiro, assim, sabe aquele que arde, assim, porque era só homem e luta, né? E não tinha uma janela. Era uma coisa fechada e ringue. Aí tá, aí fiz a aula, apaixonei. Mas eu não vou conseguir ficar nesse ambiente por causa do cheiro, né? Aí tá, aí depois veio a Flex e começou a aula de boxe. E eu lembro que só tinha homem também. E uma prima minha animou. Falou, Ana, eu fiz, adorei, vamos fazer? Aí eu comecei. Já ajuda. Eu ficava meio com vergonha. Você faz a primeira vez, se apaixona. Eu não estou fazendo já há muitos anos, mas por falta de, de tempo. Eu não faço porque assim, é fitness, eu faço porque eu gosto de luta. Eu luto. Eu não vou lutar com homem, né, gente? Não vou trocar porrada, assim. Mas Mas me provoca, não. Não. Mas você sabe que foi uma coisa que eu senti? Uma autoconfiança. Sabe, assim, de saber que eu vou conseguir me defender se alguém vier me abordar? Mudou a minha postura, assim, de muito indefesa para uma coisa mais segura. Isso é muito importante. Eu não tenho desejo de lutar. Não tenho desejo de lutar. Eu sei que se eu lutar com um homem, eu vou, lógico, apanhar. Não tem como, gente. Não tem nem como. A intenção não é essa. Mas eu gosto de lutar. Eu acho legal a luta mesmo, assim. Eu assisto, eu gosto. É uma sensação maravilhosa. Para mim, um dos momentos mais marcantes foi quando a gente foi... na época MMA, né? Nossa, Anderson Silva. Anderson Silva e aquele Sonnen. Sim. Em Las Vegas. Você assistiu? Pessoalmente? Estava lá, pessoalmente. Cara, que massa! Tava lá. E assim, eu vibrava, eu olhava assim pra mim, como assim, não, meu filho? sei tipo, menos, eu... o quê? Nossa, isso aí é uma oportunidade. Foi super. Assim, depois eu posto fotinha num TBT aí. Pode postar. Nossa. Ana Paula Melo. Alguma mania? Menina, eu gosto de rotinas. Eu sou adepta a rotinas, né? Mas mania, assim... Tem não? Rotina. Tem mania não? de bom gosto. Bom gosto com roupa, bom gosto com móveis. Eu sempre, assim, você continua... Uma das marcas que a gente gostava, assim, que é uma marca que eu acho que não é tão, assim, cara, mas pra mim... Os tecidos e Animale, né? Sim. Eu lembro sempre, assim, a gente tinha muitas peças diferentes, iguais. Desculpa. Menina, uma coisa que eu parei dos Animale foi isso, assim, que a gente sempre encontrava alguém com uma roupa, porque, assim, ela era a loja física e várias multimarcas. Então, assim, isso é verdade. Um mas eu nunca, assim, raramente eu comprava estampa. Assim, eu falo que os tecidos, não, a qualidade. As peças lisas. Não, as peças lisas são de muito... Não, eu tenho coisas, assim... de anos lá. Eu sou super cuidadosa. Eu também sou dessas que guarda peças. Eu tenho mania de cuidar das coisas. Boa. Sou cuidadosa, muito cuidadosa. Tem algumas peças, eu sou assim, igual móveis. Não. Tem uma blusa lindíssima, Reinaldo Lourenço. Eu não dou de forma alguma, é minha. Não, menina, eu tenho Maria Bonita. Lembra de Maria Bonita? Lembro. Eu tenho uma blusa que eu estava usando anteontem. A blusa tá maravilhosa. Então, você é das minhas. Eu guardo, tem umas coisas assim, eu guardo. Não, e eu sou daquelas... Aí eu uso, aí eu usei, aí eu vou... Coloco na gaveta de baixo, eu vou usar no ano seguinte. Mas tá lá. Gente, é uma peça pra vida. E não dá, não dá para doar, não mas dá. eu falo só questão de geração. Hoje as pessoas têm muito essa visão de sustentabilidade, mas assim, eu acho que eu sempre tive, porque eu sempre gostei de ter coisas boas que duram. Sim. Você não precisa ficar comprando, não, modinha. São peças atemporais, né? Um blazer, uma camisa diferente. Gente, outra coisa, o cliente faz uma leitura sua. Não adianta, Sim. ele tem que se identificar com você. Sim. Então ele bate o olho e fala, opa, essa pessoa vai me entender. Ela vai me entender, ela vai saber onde que eu quero chegar. Um dos pontos fortes da nossa consultoria, que a gente faz pouquíssimas consultorias, não estou fazendo propaganda, porque a gente realmente, assim, é muito assim, tipo, me identifiquei com essa pessoa e eu quero pegar essa parte de gestão de marca. Um dos pontos principais é essa parte da imagem, da gestão de imagem. Tem que, realmente, assim, se você quer atingir aquele público, você tem que conversar com aquele público. Seja o AAA, seja o A, seja o B, não interessa, mas você tem que... E a primeira comunicação é a imagem, né? A pessoa bate o olho, ela sabe, né? Ela sabe tudo, né? Assim, não é uma questão de preconceito, mas é uma questão de valor mesmo. Você vender o seu produto. Eu começo a vender meu produto através da minha pessoa. Da sua pessoa. A pessoa vai olhar, vai falar, nossa, que bacana, gostei, né? Então, é isso.
Que bate-papo gostoso, né? Perfeito, eu falei pra adorei. Você, o próximo a gente vai fazer, vamos repetir. Gin. Eu tô na fase do gin. Eu gosto de vinho, mas eu tô na fase do gin. Sintonizadas no último grau. Eu tô na fase do gin tem um ano. Vai lá, pode falar o nome do bar? Pode. A gente vai lá no Zimbro e vai falar pra eles virem aqui fazer a parceria. Vamos, fica a dica. Vamos pegar esse trechinho. Porque o gin hoje, nossa, é a minha bebida hoje, gente, também. Eu vou te falar, eu tive agora em Barcelona, foi muito massa. Depois do Marrocos, a gente parou em Barcelona. Pode falar? Pode. As três? Não, foi eu e a Tina. Só eu aqui e a pode Tina. tudo. E aí, muito engraçado, que tinha uma fila, um lugar assim, era uma câmara, uma porta de câmara frigorífica, assim, grande, um balcão, uma janela e uma fila enorme. Aí a Tina virou e falou assim, vamos ali ver que é aquela fila. Eu falei, gente, Tina, pelo amor de Deus, chegamos lá, o que é aqui? Não, aqui é o melhor bar de gin do mundo. Eu falei, como assim? Só do mundo. Só do mundo. Eu falei, não, você pode dar o Google aí, o nosso bar é o melhor bar de gin. Eu falei, que bar? Esse balcão aqui? Pra onde que essas pessoas vão? Vocês estão esperando pra sentar aqui? O cara, não. Aí ele vai, abre a porta dessa câmera fria. O que era? O bar lá dentro. Gente, que experiência. Porque não, foi super engraçado. Porque primeiro, assim, você não ter expectativa. Como que eu Queria viajo? ter surpreendido. Como que eu viajo? Eu faço uma pesquisa enorme, mas assim, eu estou aberta a essas experiências, entendeu? Eu não fico assim, vou só ali. Não. Tô mandando, viu aquilo ali. E a Tina foi perfeita. Foi companheira perfeita. Gente, meu nível subiu demais. Agora não é qualquer bar. Ficou eu vou ter que voltar para Barcelona para falar assim, nossa, delícia isso aí. Coisa diferente, boa. Viu? Então, o desafio vai ter que ir lá. Ai, gente, bom demais. A gente tá completando aqui quase 1h30. Sério? Não tá vendo? Gente, foi um episódio lindo. Amei te rever. Amei. Foi muito bom. Tá Gostou? Foi bom pra você? Foi muito bom. Nem doeu. E fica o convite para uma dessas próximas temporadas, você vir pra cá também. Nossa, vai ser muito fazer bom. O Gostou? contrário Adoro agora. Mari. Demais da conta. Tô amando. Você? Não, e falando também, para tudo, né? Vai lá, escreve, vai lá no canal, dá o like, não é isso? Os podcasts no meio, a produção tem que lembrar. E a gente não lembra, porque tá nesse papo, nesse bate-papo gostoso, né? Mas é isso aí, gente. Vocês gostaram? Recomenda, curte. Inscreve, por exemplo, a gente tem um vídeo nosso que a gente nem fez tanta divulgação. A gente começou a primeira temporada mais a nível de teste mesmo. Sim. Tem 500 e tantas visualizações, bacana. Mas 100 e poucos inscritos. Então, o pessoal não inscreve, né? Então, é bacana. Se inscreva lá no canal pra gente continuar. Nossa, precisa. É tão gostoso, né? Porque assim, você conhece o profissional, mas não conhece, né? É uma oportunidade, né? É a oportunidade, exatamente. Né? E adorei. A pessoa, adorei te conhecer mais um pouquinho, Ana. A gente viajou colega de viagem. Mas não te conhecia tão a fundo assim, ó. Tá vendo? Em uma hora a gente conversou tanto que... A gente pode fazer uma próxima viagem agora. Com muito gin. Chamem. Gente, antes de terminar, eu quero agradecer mais uma vez, né, nossos patrocinadores, Sena Iluminação, a EBM, a Multipedras e a Clara Construtora. É isso aí, obrigada. E a gente espera, né, o próximo episódio. Tá super bacana, Tá super bacana. É isso aí. Vocês não podem perder. Vocês não podem perder. Com certeza. Obrigada, Ana. Valeu, prazer. Beijo. Obrigada, Ana. Prazer revê-la. É isso aí. Até a próxima, gente.